Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha nós aqui outra vez, né? Ó, hoje a gente vai ver no nosso livro, na página 32, um conteúdo que não é muito novidade para vocês já devem ter visto no quarto ano, a acentuação das palavras proparoxítonas. Na nossa última aula presencial, nós vimos a acentuação das paroxítonas, vimos como elas terminam, né, para justificar aquele acento, para a gente ter certeza de que é acentuada ou não, dependendo da terminação. Nas proparoxítonas isso não é importante, como a palavra termina, não existe essa regra. A regra das proparoxítonas, na verdade, é a mais fácil de todas, porque todas as proparoxítonas são acentuadas. A única coisa que torna isso um pouco mais difícil, um pouquinho mais de dificuldade, é o fato de que às vezes vocês não conseguem identificar qual é a sílaba que deveria levar um acento. Então, se eu já colocar a palavra já acentuada, vai ficar mais fácil para vocês. Mas se de repente lá num testezinho, né, numa avaliação, eu resolver colocar a palavra sem acento, as palavras sem acento, e pedir que vocês acentuem todas as proparoxítonas, pode ser que vocês se percam se vocês as virem sem acento, né? Então, segue aquela regra que eu sempre digo para vocês, quando a gente tem dúvida de uma sílaba, qual é a sílaba tônica, na ausência de um acento, grita a palavra. Não grita muito alto na sala de aula, né, gente? Mas grita ela baixinho, dá para gritar baixinho. Por exemplo, vamos pensar na palavra mãe. Olha só, quando a gente é bem pequenininho, a gente chama a mãe de mamãe. E se a gente quiser gritar, a gente vai dizer mamãe, não é assim? Então, esse mamãe saiu forte no mãe. A sílaba tônica da palavra mamãe é mãe. Aí, quando a gente fica adolescente, bate aquela vontade de dizer mãe, não é? Aí a gente diz manhê. Qual é o forte? O nhê. A palavra que era mamãe virou manhê e é oxítona. Manhê é uma palavra que nem existe, é só um jeito de chamar a mãe. Mas se a gente quiser procurar a sílaba tônica, vamos achar ali na última sílaba. Gritando de novo, tenta. Manhê. É a última. E quando a gente é um pouco mais adulto, a gente chama de mãe, só isso, mãe. Aí a gente chama mãe. Ou seja, eu tenho a mesma mãe, mas ela vai deixando de ser paroxítona e se tornando no final um monossílabo tônico. Monossílabo, porque a palavra mãe tem uma sílaba só, mãe, uma só, monossílaba, tônico, porque a única sílaba que existe é a sílaba tônica, tá? Então, eu só fiz essa brincadeirinha aqui de ficar berrando para a mãe, porque para que vocês se lembrem que quando não conseguem identificar qual é a sílaba tônica, é sempre uma boa jogada chamar a mãe, tá? Grita a palavra, não chama a mãe, que a mãe não vai ajudar nesse momento, mas grita a palavra, só grita baixinho, do jeito que eu tô fazendo agora, não dá para ficar berrando na sala de aula numa hora de prova, né? Então, vamos ver, as palavras que a gente tem ali: bilíngue, árabe, línguas, possíveis, maleável, prêmio, ciências, últimas, lúdico, Antônio, disponíveis e sustentável. O exercício nos pede que nós pintemos em cada coluna a palavra intrusa, ou seja, aquela que não tem a mesma classificação das demais quanto a sílaba tônica. Então, a gente tem aqui palavras de diferentes classificações. Não temos nenhuma oxítona. Não, oxítona não tem nenhuma. Mas tem paroxítonas e proparoxítonas. Vocês devem identificar quais são as que não participam do grupo maior, tá? São as intrusas. Tem um grupo que é grande e tem um outro grupo que só tem 3 palavrinhas. Então, se vocês forem avaliar cada uma delas, vocês vão perceber que quase todas são paroxítonas. Só tem 3 que são proparoxítonas. Eu já vou dar a resposta, porque daí depois, quando vem os exercícios completos, para mim, tá muito difícil de identificar. Vocês fazem uma letrinha a lápis, assim, meio complicado, então já vamos com as respostas. No exercício de completar, vocês vão completar que as palavras árabe, últimas e lúdico são as proparoxítonas, porque o acento está na antepenúltima sílaba e todas as outras são paroxítonas, porque o acento está na penúltima sílaba.
Então, isso é o que vocês vão fazer aqui, neste exercício para completar, tá? A tarefinha aqui. E aí, nós temos uma anotação, que é o conteúdo, na verdade, que nos diz o seguinte, que as sílabas das palavras podem ser tônicas, aquelas pronunciadas com maior intensidade, ou átonas, aquelas pronunciadas com menor intensidade, ou seja, tônicas as fortes e átonas as fracas. Dependendo da posição da sílaba tônica, as palavras podem ser chamadas de oxítonas, que é a última sílaba tônica, paroxítonas, que tem a penúltima sílaba tônica, e proparoxítonas, que tem a antepenúltima sílaba tônica. Eu vou dar uma sugestão para vocês, que eu acho que é legal. Até agora, só um pouquinho, deixa eu achar um papel aqui. Quando vocês foram convidados a separar sílabas, achei uma folhinha. Toda vez que vocês são convidados a separar sílabas, vocês separam com tracinhos, né? Então, eu vou fazer uma aqui para vocês verem. Por exemplo, a palavra caneta. Até agora, vocês foram fazendo sempre um exercício mais ou menos assim, ó. Tá dando para ver? Caneta, separado, caneta, com tracinhos. Mas eu gostaria de sugerir para vocês que daqui para frente, para que a gente pudesse fazer a classificação quanto à tonicidade, eu acho legal vocês pegarem essa palavra e separarem de outra forma. Separem como se fosse um chocolate. Façam em torno da palavra um chocolatinho. Ó, chocolatinho inteirinho, tá? Tá inteiro esse chocolate. Aí vamos dividir em pedacinhos. Ó, separei meu chocolate em pedacinhos de acordo com as sílabas. Agora que ele tá separado dessa forma, fica fácil para fazer a classificação. Por quê? Eu vou gritar a palavra caneta, caneta. O forte é o N. Essa é a sílaba que eu vou pintar. Vou dar uma pintada aqui. O neta. Ver se vocês enxergam aí. Ó, a sílaba forte, tônica, está ali. E agora eu olho de trás para frente. Quem é a última? Essa é a última. Essa é a penúltima. Esta é a antepenúltima. A penúltima está sublinhada, está pintada de forte. A penúltima corresponde à palavra paroxítona, certo? Então, a palavra caneta é uma paroxítona. Bom, mas, ó, caneta é paroxítona, penúltima. Mas vai ter vezes que a palavra vai ser bem grande. Vamos ver uma, por exemplo, pirilampo. Vocês sabem o que é um pirilampo, gente? Já ouviram falar dessa palavra? Eu não vou dizer, vocês vão procurar no dicionário, no Google, ó, pirilampo, ok? Vou separar pirilampo. Vou fazer o chocolate. Vou precisar de um chocolatão agora, hein? Bem grande. Ó, chocolate toda a volta. Vou separar um pedacinho para cada um. Um pedacinho pro pi, um pedacinho pro ri, um pedacinho pro lam e um pedacinho pro pô. Pirilampo. O que parece que é a sílaba tônica? Pirilampo. 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 Tô gritando, tô chamando ele. Pirilampo. É o lam, né? Pintei. Sílaba tônica. Ó, isso aqui era uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Última, penúltima, antepenúltima. E alguém vai me dizer, professora, tem mais palavra aqui, tem mais sílaba aqui. Como é que a gente chama essa? Essa a gente não chama de nada. Porque para nós só interessa essas três, ó. Toda vez que nós estivermos trabalhando tonicidade, não importa quantas sílabas tenha, só nos importa as três últimas, última, penúltima e antepenúltima. Só isso, mais nada. Fazer uma maiorzinha, aquela que vocês gostam, que eu sempre falo. O, to, ri,
no laringologista. Olha, quem é esse cara, gente? O médico, né? Aquele que cuida de ouvidos, nariz e garganta, né? Vamos separar a sílaba disso? Fazer um mega chocolate aqui, chocolatão. E vou dando um pedacinho para cada sílaba. O, to, ri. Tenho que me lembrar que não posso deixar os dois R's juntos, né? Um para cada lado, senão dá briga. No, la, rim, go, lo, gis, tá. Nossa senhora, quanta sílaba. Professora, que difícil descobrir qual é. Tem muita sílaba aqui. Como é que eu vou saber qual é? Grita, meu amor. O otorrinolaringologista saiu do consultório e foi embora. Vocês chegaram atrasados na consulta. Vocês gritam para ele lá na calçada. Otorrinolaringologista! Senhor, seu otorrinolaringologista! Qual foi a forte? O giz. Então, ó, tanta sílaba para se distribuir e olha lá onde ela foi parar? Na penúltima posição de novo. Isso prova que nós nunca temos sílaba tônica para cá. A palavra pode ser imensa, não tem problema. Vai estar aqui, aqui ou aqui. Última, penúltima, antepenúltima. Nesse caso, penúltima, paroxítono. Ok? Vamos começar a separar assim agora, então. Daqui pra frente, a gente não separa mais com tracinho, a gente só separa com chocolatinho. Até porque é mais gostoso. Muito bem. Nessas divisões, nós vimos, então, que vai ter várias palavras que vão ter como sílaba tônica a última. E que, nesse caso, sendo a última é oxítona, desculpa. Vamos ter várias vezes a sílaba tônica na penúltima. E sendo a penúltima, o que acontece? Proparoxítona. Certo? Vocês vão resolver os exercícios número 2, que tem ali na mesma página, na 32. E depois todos os exercícios da página 33, que são esses aqui. Este quadro aqui, ele vai para vocês só a título de informação, tá? E eu vou falar bem rapidinho sobre ele, porque isso aqui vocês vão estudar no 6º, no 7º, no 8º. Vocês vão ter outro momento em que vocês vão verificar isso. São palavras que têm consoante, mais vogal e mais vogal no fim. Como, por exemplo, ó, palavra língua. Ela tem uma consoante que é G, depois o U e o A. Depois nós temos a palavra mágoa, palavra gênio. Essas são palavras que terminam em ditongo crescente. E as palavras que terminam em ditongo crescente, elas confundem um pouco as pessoas, porque as pessoas ficam achando que se separa assim, ó, mágoa, gênio, miséria, carie, ingênuo e fêmea. Se for separada dessa forma, o que acontece? A palavra acaba sendo uma proparoxítona, né? Então, mas elas não são proparoxítonas, elas são de verdade, elas são paroxítonas, porque esse encontro de vogais, ele não ocorre de sílabas separadas, ele ocorre na mesma sílaba. E existe um acordo ortográfico que foi firmado há algum tempo atrás entre todos os países de língua portuguesa, que considera que estas palavras podem ser também consideradas proparoxítonas, mas não são, elas são paroxítonas, ok? E então elas só vão levar acento naqueles casos que nós vimos na aula, nossa última aula presencial. Levam acentos as paroxítonas terminadas em... Lembra? Lembra? Não lembra? Então vai estudar. Vá lá, olha lá de novo. Tchau!